Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos reforçar alguns conceitos que aprendemos sobre porcentagem. Nós já falamos sobre esse conceito na última aula, vimos alguns cálculos e hoje nós vamos nos aprofundar mais um pouco. Vamos comigo. Nós vamos relembrar então o que é porcentagem. Lembrar que o símbolo da porcentagem é este daqui. E ela vai representar uma parcela, uma parte de um determinado valor. A porcentagem está presente na nossa vida de diversas formas. Por exemplo, quando a gente vai numa loja fazer uma compra e nós temos um desconto de 30%, 40% ou até 50%. Quando a gente faz uma compra numa loja de eletrodoméstico e essa compra tem um acréscimo de 5%, 10% até 20%, dependendo do número de parcelas que a gente vai adquirir esse eletrodoméstico. Então a porcentagem ela vai ser algo presente no nosso dia a dia constantemente e é por isso que ela é tão importante para ser estudada por nós. Então tá aqui. Por que nós vamos utilizar a porcentagem? Para promoções em loja, como eu falei para vocês, nós vamos ter descontos que pode variar de 10%, 20%, até já ouvi falar 90% em promoções de loja. Notícias na mídia. Então a mídia diversas vezes ela vai trazer notícias e ela traz valores em porcentagens ou dados estatísticos. Percebam que eu trouxe esses 3 exemplos para vocês. Então eu tenho uma promoção de uma loja que na Black Friday vai nos dar 60% de desconto. Isso significa dizer que se um produto custava R$100, ele vai ter o seu valor subtraído de R$60, ou seja, dos 60% de desconto que essa loja está dando. Falamos de notícias da mídia. Olha aqui, desemprego de jovens até 25 anos no mundo. Aqui nós temos a porcentagem dos jovens que estão desempregados pelo mundo. Percebemos então que a África do Sul tem mais da metade dos jovens desempregados, ou seja, um valor acima dos 50%, Espanha com mais de 30% e assim por diante. Então todos esses valores, essas que foi nos dados, esses dados aqui, são então valores percentuais, ou seja, foi nos dado então em porcentagem aqui. Olha algo bem atual, o vacinômetro de uma cidade. Não é de Araxá, porém a gente olha aqui e ele nos mostra a porcentagem das pessoas que foram vacinadas, que receberam a primeira dose dessa cidade. Então nós vemos que quase toda a população, ou seja, 88%, já estão vacinados. Então a porcentagem vai estar presente a todo instante na nossa vida. O seu estudo é muito importante. E agora nós vamos aprender a calcular como fazer as contas de porcentagem. Vamos lá. Fração centesimal. Nós já falamos sobre fração centesimal e nós vamos retomar hoje, tudo bem? Significa que no denominador teremos o número 100. Então aqui eu fiz uma tabela da fração centesimal e nós vamos converter para número decimal e depois quanto que vai dar a nossa taxa percentual, tudo bem? Então vamos lá, vamos colocar uma fração centesimal. Já falei que ela tem que ter no denominador o número 100. Então vamos colocar um exemplo aqui. Se eu colocar o 50 no numerador, no denominador tem que ter o 100, certo? Quero converter isso para o número decimal. O número decimal é muito importante. Eu pegar esse valor de fração centesimal ou o valor percentual de porcentagem e transformar ele no número decimal. Por que que ele é tão importante? Porque nós vamos utilizá-lo no nosso próximo capítulo, na nossa próxima aula, nas aulas de juros simples, tá? Então, para mim transformar em número decimal uma fração centesimal, basta eu fazer a divisão, dividir 50 por 100. Quando você fizer esse cálculo, você vai ter 0,5, certo? E agora eu quero transformar esse valor para taxa percentual. A taxa percentual, percebam, isso é uma sacada muito interessante, que quando eu tenho uma fração que o denominador dela é 100, a taxa percentual aqui é o seu numerador, ou seja, o 50. Então a taxa percentual é o 50%. Se você não quiser fazer dessa forma, basta você pegar o seu número decimal e multiplicá-lo por 100.
Quando você pega o 0,5 e multiplica-o por 100, você terá, então, o 50%. Vamos fazer mais um exemplo, mas vamos fazer o processo inverso. Vamos sair agora de um número decimal e chegar na sua fração centesimal e na sua taxa percentual, tá bom? Vamos pegar um número 0,2. Então, o número decimal é 0,2. Nós precisamos trazê-lo para a fração centesimal, depois encontrar o seu valor em taxa percentual. Vamos fazer o seguinte, 0,2. Para que eu transforme para taxa percentual, basta multiplicá-lo por 100. Então, vou pegar 0,2 e multiplicar por 100, significa andar duas casas, porque eu tenho dois zeros. Então, andei uma casa para a esquerda, fiquei com 2. Mais uma casa, 0. Então, significa que é 20%. Da taxa percentual passar para a fração centesimal é muito simples, né? Coloca, como eu falei para vocês, a taxa percentual no numerador e no denominador colocamos o número 100. Tá bem? Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar isso então. Agora, partindo da taxa percentual, que a gente não fez nenhum exemplo nesse sentido. Então, eu tenho aqui 37%. E eu vou trazê-lo para o número decimal e para a fração centesimal. Para eu trazer para a fração centesimal, muito simples, né? Copio o valor. Copiei o número 37 no numerador. Lembrar sempre, o numerador é o número que está em cima. O denominador é o número que está embaixo. Então, o denominador tem que ser o número 100. Colocamos no denominador o número 100. Achar o número decimal, basta dividir 37 por 100. Vou andar duas casinhas para a direita, então eu vou ter 0,37 nessa divisão. Então, isso é muito importante, pessoal, saber como transformar fração centesimal, número decimal e taxa percentual. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Porcentagem, mas agora com modelo visual. Percebam então que aqui eu tenho um quadrado, parece um quadrado, vamos conferir. E aqui eu tenho um círculo com algumas partes pintadas. Vamos observar o quadrado primeiro. O quadrado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Deixa eu olhar aqui agora na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se é um quadrado 10 por 10, significa dizer que ele está dividido em 10 vezes 10, e 10 vezes 10 vai dar um total de 100. E agora eu quero um modelo visual dessa porcentagem. Isso significa dizer que a gente vai ter que achar a fração desses quadrados coloridos com relação ao total de quadradinhos que eu tenho. Os quadrados coloridos são, vamos contar comigo, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Assim, nós já contamos que tem 10, então até aqui, estes que eu estou marcando, totalizam a metade de todo esse quadrado maior, que são 50 quadradinhos. Vamos somar os outros quadradinhos que a gente tem aqui. Então, além desses 50, eu tenho mais 1, 2, 3, 4, 5, por 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, eu tenho 25. Os 50 que nós contamos no início, mais os 25 de agora, vai dar um total de 75. Isso significa dizer que nós temos 75 sobre 100, que é o total de quadrados que eu tenho na minha imagem. Quando eu faço a divisão de 75 sobre 100, eu acho o número decimal 0,75 ou 75% dessa imagem, então, está colorida. Da mesma forma, a gente pode fazer nesse exemplo abaixo. Então, eu tenho 4 partes, eu peguei o meu círculo e dividi em 4 partes iguais, das quais uma delas está preenchida. Então, eu tenho uma parte colorida, preenchida, dividido por 4. Isso, se eu fosse fazer, dividindo 1 por 4, acharia 0,25 em número decimal. E converter o meu número decimal para a taxa percentual, basta multiplicá-lo por 100. Então, eu ando 2 casinhas para o lado de lá. 1, 2, então vai me dar
um total de 25% deste desenho está preenchido. Muito bem, pessoal, vamos lá. Do mesmo jeito, eu tenho esses desenhos aqui. São quadrados. Mas percebam que eles são equivalentes. Sabe por que eles são equivalentes? Porque, olha aqui, duas partes e uma colorida. Deu 1/2. Aqui eu tenho duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. E na parte superior eu tenho metade colorida. Na parte inferior eu tenho a metade colorida. A metade com a metade eu tenho uma parte totalmente colorida. Então, totalizou 1/2 também. Vamos para esse outro desenho aqui. Eu tenho o mesmo quadrado, porém ele está dividido em mais partes. Ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ok? Aqui não está dando para vocês enxergarem bem, mas aqui tem uma divisão. Ele tem 8 partes, e dessas 8 partes eu tenho uma colorida, 2, 3, 4 partes coloridas e 4 ficaram sem colorir. Então eu tenho 4/8. A fração equivalente, a qual nós já aprendemos, é simples. Basta simplificar isso aqui, ou seja, dividir o numerador e o denominador por 4. Quando a gente faz esse cálculo e divide o numerador e o denominador por 4, nós temos 4 dividido por 4, nós temos 1. No denominador nós temos 8 dividido por 4, nós ficamos com 2. Então todos esses três desenhos são equivalentes e têm a mesma fração equivalente, ou seja, representam 50%. Tá bom? Olha aqui, porcentagem aplicada a uma aula de geografia. Ó, porcentagem da população que vive em área urbana, ou seja, vive na cidade por região no ano de 2015. Então percebam que na primeira linha aqui nós temos o Brasil, tá? Então o Brasil é uma média do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Norte e do Nordeste, tá? Sudeste, que é a parte mais desenvolvida do Brasil aqui, nós temos 93%. Então, a maioria das pessoas vivem nas cidades. Quando eu chego no Centro-Oeste, esse dado já diminui um pouco. Eu estou acima do 80% e abaixo do 90%. Deve estar mais ou menos uns 89%, 88%. Eu chego no Sul, essa taxa cai mais um pouco. No Norte cai. Até que eu chego no Nordeste, que é a região que tem menos pessoas vivendo nas cidades, que tem 73%. Então, vimos uma aplicação da porcentagem para a área de geografia aí. Muito bem, depois de vermos isso, a gente vai praticar. Então, vamos fazer os nossos exercícios para a gente aplicar o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Aqui eu tenho mais um exemplo da distribuição da população ocupada, ou seja, qual setor as pessoas ocupam da economia. Então, 38% trabalham nos serviços, no comércio eu tenho 19%, serviços, comércio, a indústria eu tenho 17%, a construção 9%, a agricultura 3% e outros setores eu tenho 14%. Aqui fica muito claro que a maioria das pessoas trabalham, então, para a área de serviço. Tá? Vamos lá, então. Nossa primeira situação, problema. Eu tenho que escrever as taxas percentuais abaixo, 25, 50 e 68, em fração centesimal e em número decimal. Então, aqui, ó, isso aqui vai ser a nossa fração centesimal e aqui vai ser o número decimal. Tá bom? Vamos dividir aqui para ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. Fração centesimal é pegar o valor na taxa percentual, colocar no numerador, 25, e no denominador colocar o numeral 100. Então, 25 sobre 100. Mesma coisa na letra B e na letra C, ó. 50 sobre 100 e 68 sobre 100. O número decimal é o resultado dessa divisão. Já falei para vocês, para ficar mais fácil essa divisão, basta deslocar o número 25, 50 e 68, a sua vírgula, 2 casas para a direita. Nesse caso, o 25 estava assim, eu peguei e coloquei a vírgula aqui, então foi 0,25, tá bom? Mesma coisa, 50%, eu vou pegar e deslocar essa vírgula 2 casas, então vai passar a ser 0,50. 68% vai passar a ser 0,68 aqui.
tá bom? De novo, quando eu vou multiplicar, vou colocar uma observação aqui, quando eu vou multiplicar por 100, eu pego um número, seja ele qual for, e ando 2 casas para a direita. Quando eu vou dividir por 100, aqui eu estou andando, vou ter que andar para a direita. Quando eu vou dividir por 100, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda aqui. Nossa última situação, problema, a taxa percentual de pessoas empregadas na cidade de Araxá é de 80%. Sabendo que nessa cidade tem 65 mil pessoas aptas a estarem ocupando um posto de trabalho, calcule a quantidade de pessoas que estão empregadas. Então, eu quero saber quantas pessoas eu tenho empregadas na cidade de Araxá, e eu sei que 80% delas estão, de um total de 65 mil pessoas que eu tenho que podem trabalhar. Então, eu vou pegar os 65 mil, certo? Então, 65 mil, e vou multiplicá-lo por quanto? Pelo 80%, mas nessa multiplicação deverá constar o número decimal. 80% em decimal é 0,8, 0,80. Tudo bem? Então, 0,80 vezes 65 mil. Essa conta aqui vai dar 52 mil pessoas, então, estarão trabalhando na cidade de Araxá. Tudo bem? Essa é a nossa tabelinha de imagem que nós utilizamos. Bons estudos, obrigado pela participação e até a próxima aula.